Olá, olá! Sejam muito bem-vindos à minha aula online, a visão macro de como uma obra artística é construída. Eu sou Ricardo Nesi, diretor-produtor há 10 anos e quero compartilhar um pouquinho das minhas experiências à frente de tantos espetáculos e eventos de dança durante a minha carreira. Para iniciar, eu quero contar que eu nasci nesse mundo artístico já. Minha mãe, Patrícia Nesi, tem uma carreira sólida no mundo da dança. Ela tem o jazz no sangue e com mais ou menos 18 anos, ela decidiu abrir sua escola de dança, a SAM, Estúdio Arte Movimento. Acredito que a geração dela, assim como tantas outras artistas da mesma época, passaram por este mesmo momento, de abrir a sua própria escola. Hoje, comemoramos quase 40 anos de SAM, 45 obras realizadas, contabilizando somente os espetáculos de finais de ano, mais de 8.000 alunos nesses anos todos, sendo dezenas deles hoje profissionais da área artística. Eu acompanhei muito do que viria a ser a minha profissão hoje. Foram muitos e muitos bastidores de teatros desde criança, apresentações em festivais, eu acompanhava indo gravar a trilha sonora dos espetáculos, a produção dos cenários. Então, desde pequeno, eu comecei a ter uma ideia do que seria todo o processo desde a idealização até o fechamento das contas. Quando optei por escolher uma carreira, mesmo sendo nascido na dança, nunca me passou pela cabeça trabalhar nessa área. Me formei em audiovisual e começaram a me aparecer oportunidades para trabalhar com roteiro, que foi o motivo de eu ter escolhido esse curso na faculdade. Então lá fui eu, trabalhar com tradução de peças, músicas e teatro musical. Nunca fui de aparecer no palco, sempre fui dos bastidores. Num certo momento da minha vida, por volta dos 18 anos mais ou menos, apareceu uma oportunidade de dirigir um espetáculo da escola da minha mãe. E lá fui eu, trazendo todos os estudos da faculdade, aqueles 18 anos de vivência e as 8 produções de teatro musical que eu já tinha acumulado como roteirista, tradutor e versionista. Hoje, 10 anos depois, e sócio da SAM e da SPA Festivais, consigo pensar de forma metodológica como construir um espetáculo. E vale ressaltar aqui que esse conteúdo que eu vou compartilhar com vocês é totalmente baseado na minha história, nas minhas produções, nos meus estudos e na minha vivência. Esses processos que eu sigo hoje me ajudaram e muito a melhorar a qualidade das minhas escolhas, se convido o figurinista X ou Y, por exemplo, a melhorar o tempo que demoro para produzir, a organização das informações e até mesmo a ansiedade que a gente sente quando começa a idealizar um projeto que vai mudar a vida de tanta gente. Você deve compartilhar desses mesmos anseios, não é? Bom, quando eu inicio uma produção de espetáculo aqui na minha escola, na SAM, eu costumo separar as etapas pelos seus departamentos. E com certeza o primeiro departamento que eu analiso é o administrativo. A viabilidade do projeto para mim é sempre o mais importante. Ele tem que ser bom, tem que ser incrível e tem que ter um valor justo. Muitas vezes a gente começa a pensar que o projeto precisa ser barato, mas nós, donos de escola, sabemos o quanto custa cada detalhe a mais no figurino. Cada decisão tem um custo no projeto e para mim é inadmissível entregar um material mais ou menos para o cliente. Algo que eu aprendi durante esse tempo e foi fundamental para o produtor que eu sou hoje é que eu devo sempre entregar mais do que as pessoas esperam, sempre surpreender. Isso vai deixar o nosso cliente muito mais satisfeito e, consequentemente, as pessoas à volta dele vão se apaixonar. Bom, vamos começar do começo? Eu começo me perguntando qual espetáculo eu vou criar e para quem, qual o meu público, onde será a apresentação e qual o intuito. Feitas essas perguntas, acredito que já temos tudo para começar. Vou dar um exemplo de alguns 4 anos atrás. A minha escola tinha uma quantidade maior de turmas de balé clássico. Com isso, nós vimos a necessidade de criar um espetáculo só para esse público e foi um sucesso. Mantivemos a locação do teatro para uma única diária, que a gente já sabe qual é o valor, né? Porém, fizemos uma sessão de espetáculo só para balé. Foi ótimo, pois conseguimos criar uma nova identidade para as turmas de balé e, ao mesmo tempo, nenhuma das 2 sessões ficou tão grande. Afinal, algo que eu consegui observar desde criança, que só quem gosta de espetáculo grande é o bailarino. O público fica cansado, acha chato e ainda não entende nada. Até porque quem assiste a espetáculos de final de ano são parentes e amigos dos próprios alunos. Já no ano seguinte, em 2018, decidimos que gostaríamos de contar uma história com o nosso espetáculo, para que ele ficasse mais dinâmico,
tivesse um ritmo mais legal para quem assiste, além de contar uma história através da dança. Porém, por ter muitas turmas de balé adulto, a gente sabe a dificuldade que seria enfrentar um repertório clássico. Escolhemos um tema que fosse universal, o Mágico de Oz, que eu já tinha minha familiaridade por ter vindo dos musicais e é uma história que está no gosto do público, tanto para os alunos, familiares, quanto para os espectadores. Então começamos. Peguei o livro, comecei a decupar a história cena a cena. Depois disso, das cenas já separadas no papel, eu fui ver a importância de cada uma, para ver se uma hora eu precisasse cortar alguma cena, qual seria. Na sequência, fui ver quantas turmas eu teria para trabalhar os elencos. Elenco já definido, cenas já escolhidas, agora vamos começar a desenhar todos os custos. Onde seria a apresentação? Essa foi uma pergunta bastante decisiva para as próximas etapas. Na época, eu precisava trabalhar com teatro que fosse próximo da região da minha escola, principalmente por ser um público bastante bairrista, e os espectadores serem, na sua grande maioria, amigos e familiares. Ao escolher o teatro, você precisa se atentar sobre as especificações técnicas e o rider. Por isso, é muito importante quem vai trabalhar com você, ou seja, quem vai ser a sua equipe. Cenário, iluminação, montagem e desmontagem de palco, linóleo, efeitos especiais, figurinos e tudo que vai compor o seu espetáculo. Esse é o momento de saber quem vai cuidar do quê. Eu costumo trabalhar com uma equipe de produção que já traz toda a parte técnica consigo. Eles são responsáveis desde os equipamentos de luz, pisos, som, montagem, desmontagem e operação. Mas cuidado, essa equipe precisa ter boas referências, um preço justo e uma equipe criativa bastante eficiente. E o principal, economia. O importante aqui é que com menos material você consiga produzir mais, não só pelo custo, mas também pela logística. Uma vez que além de custar dinheiro, também custa tempo. No dia do evento, o ideal é que você esteja disponível principalmente para os seus alunos e para o seu público. Não precisando se preocupar se o caminhão da produção já foi, se parou no lugar certo, se está no horário. Essas dores de cabeça não precisam ser sua e elas nem precisam acontecer. Além disso, outra equipe que é de extrema importância para o espetáculo ficar impecável é o figurino. Os figurinos são muito importantes para o espetáculo acontecer. Eles vão fazer que os personagens tenham vida. Por isso, na SAM, eu costumo convidar sempre um estilista que assine o espetáculo, pois esse profissional vai trazer com ele todo um estudo da peça e da história na qual ela se situa, com suas referências de cores corretas, recortes, formas, tecidos e texturas. E o melhor, esse profissional com certeza vai ajudar a trazer o melhor da costureira que já trabalha com você, pois ele vai conseguir inserir muito mais profundidade no figurino e isso vai melhorar de longe a qualidade da entrega. Busque bons profissionais e pessoas que estejam a fim de fazer acontecer. Eu, particularmente, gosto muito de trazer profissionais mais novos no mercado, pois eles são cheios de gás e querem surpreender. Isso vai ajudar muito na construção da minha obra e também deixar o espetáculo mais relevante. Agora que já definimos a equipe técnica e o figurinista, está na hora de pensar no cenário. Essa é uma área que eu gosto muito. Talvez por ter uma paixão por arquitetura, essa é uma área que eu costumo pegar muito para mim. Então, eu me sento com o diretor de produção, aquele lá que eu falei de toda a técnica, luz, som, e defino o que eu quero. Normalmente, a gente consegue fechar sempre de duas maneiras. Ou a gente aluga algum cenário já pronto, ou conseguimos compor algo com materiais que já existem, como por exemplo em 2019, quando produziu o espetáculo baseado na vida de Chaplin, no MASP Auditório. Optamos por manter a rotunda preta e incluir no cenário algumas luzes mais antigas, bem grandonas para dar aquele ar de set de filmagem, não com o intuito de iluminar, mas sim de cenografia. Ou até mesmo quando fizemos o Mágico de Oz, em 2018, que cobrimos de ponta a ponta o ciclorama com luzes de ribalta para que pudéssemos trazer mais as cores nos lugares dos cenários, uma vez que, ao meu ver, Oz é uma peça muito colorida e precisava desse elemento como cenografia. Agora que já temos boa parte da equipe definida, vamos conversar sobre um outro fornecedor bastante importante, a fotografia e o filme. O espetáculo precisa ser eternizado, ele merece ser eternizado. Além disso, essa é a única maneira de sua escola comprovar que produziu tal obra,
Por isso, a fotografia e o filming devem ser muito importantes para você. O registro precisa ser completo. Pense em produzir muitas fotos, teaser, making of, o vídeo da apresentação completa, o áudio bem feito, a imagem de boa qualidade. Tudo isso vai influenciar na entrega do material para o aluno e o seu acervo pessoal. Por isso, escolha uma equipe competente, que tenha know-how e que faça um material de alta resolução. Algo também que sempre costuma me preocupar muito é de ter sempre bastante material fotográfico para cada um dos alunos. É importante que eles tenham material para registro, não só para acervo, mas também para que eles postem nas redes. Isso sempre vai te ajudar a gerar uma divulgação indireta. E para finalizar, pense nos detalhes, escolha as músicas que vão tocar na entrada do público e no intervalo, produza uma narração adequada. Eu costumo trabalhar com material gravado. Primeiro, é bom porque não temos surpresas no ao vivo, e segundo, você consegue garantir uma qualidade no áudio e na fala do locutor. Agora que passamos pelas etapas de pré-produção, vamos ao artístico e às coreografias. Depois de definir cena a cena da obra que eu quero apresentar, eu faço uma reunião com os professores e coreógrafos da minha escola, e assim nós conseguimos definir qual cena combina com qual linguagem coreográfica. Por exemplo, na SAM, nós temos turmas de balé clássico, jazz, contemporâneo, estileto, polidense e muitas outras modalidades. E elas são muito diferentes umas das outras. A partir disso, vocês juntos definem a música que vão utilizar para representar a cena, a sinopse de cada coreografia e a ordem do roteiro. Esses processos fazem com que o espetáculo seja mais coeso e consistente. E com certeza o público vai notar a diferença na estrutura do espetáculo. Busque sempre surpreender dentro do roteiro. Normalmente, os coreógrafos têm grandes ideias que podem ajudar a inovar o espetáculo e deixar ele ainda mais plural. Por isso, eu sempre acredito que essa etapa deva ser construída em equipe, para que as coreografias tenham ainda mais camadas e para que a interpretação dos alunos, o act deles e dos bailarinos sejam muito mais bem trabalhados pelos professores que fazem parte desse processo. Um outro componente bastante importante, e vou dizer que fundamental, é a música. Eu costumo criar uma playlist de inspiração para que os professores entendam a linguagem musical que estou pensando para aquela obra. Mando para todos os professores e coreógrafos envolvidos, para que eles entendam a linguagem sonora da obra e também para que eles tragam músicas que tenham a mesma sonoridade. Isso faz com que o espetáculo fique ainda mais completo. Como, por exemplo, quando fizemos em 2019 uma releitura do romance do Aloysio Azevedo, O Curtiço, para balé clássico no MASP Auditório, escolhi músicas que fossem exclusivamente brasileiras, que tivessem mais elementos de cordas e sopros, sem muito vocal, assim como choros e chorinhos, e que fossem de épocas distintas. Então usamos Lenine, Toquinho, Heitor Villa-Lobos, Paulinho Nogueira e outros artistas incríveis. Depois de tudo definido, vamos botar as mãos à obra. Agora é hora de fazer tudo o que conversamos anteriormente acontecer. Os professores começam os ensaios com os bailarinos, a costureira recebe o material da figurinista e agenda para medir e provar os figurinos, a produção agenda as visitas técnicas ao teatro e eu me preocupo com os contratos, o financeiro, taxas e impostos. É sempre muito importante ter um advogado na sua equipe, tanto para elaborar os contratos com os professores e bailarinos, quanto para revisar os contratos dos fornecedores, como o teatro e principalmente a tiqueteira. Todos os detalhes farão a diferença para que você consiga estar confortável para fazer o seu trabalho gastando sua energia somente onde realmente precisará de você. Verifique sempre a legislação da sua cidade e entenda quais as demandas que seu espetáculo precisa ocupar. Por exemplo, o ECAD é algo de extrema importância, uma vez que você está usando obras musicais de forma comercial. Você não ia gostar de ter sua obra sendo replicada por aí e não receber por isso, certo? Analisando todos os contratos e ficando tudo mais claro, chegou a hora de você preparar o material de divulgação do seu espetáculo. Mesmo que seja um espetáculo de escola, é muito importante que ele tenha grande alcance. Não só pela venda de ingresso, mas para valorizar o trabalho de todos os envolvidos e também o seu. Afinal, este espetáculo será um evento muito importante para você e para a sua instituição. Para isso, você precisa preparar os materiais de divulgações corretos.
Veja com o teatro que é permitido produzir e inclua no site os banners, os textos corretos, as informações de forma mais clara possível, assim como também produza material físico, como encartes, banners e o que mais tiver ao seu alcance. Ainda nesse assunto, uma função que acho extremamente importante para ajudar a alavancar a sua marca é a assessoria de imprensa. Ela fará com que você chegue a grandes mídias e alcance uma massa que você dificilmente acessaria sozinho. Ela fará que você una sua obra a grandes veículos de comunicação e ainda vai te ajudar a vender ingressos. Além de que, se você precisar fazer prestação de contas, é muito importante que você consiga comprovar que o espetáculo aconteceu. E para isso, você vai ter, como eu já citei antes, as fotos, o filme e também as notas de divulgação de imprensa. Após tudo planilhado e organizado, faça o acompanhamento diário dos prazos dos fornecedores para que tudo esteja sempre dentro do prazo. E lembre-se, tenha sempre um plano B e quem sabe um plano C também para cada um dos departamentos. É muito importante que as etapas sejam cumpridas. Como trabalhamos com seres humanos, sempre estamos suscetíveis a erros e não há nada que a gente não possa corrigir. Eu sempre penso que quando há um erro, o que eu preciso fazer é resolver. O senso de urgência é muito importante para a função de diretor. Você vai poder fazer manobras para que tudo ocorra de forma correta, organizada e rápida. Espero ter contribuído para que seu trabalho seja ainda melhor e mais organizado. Essas etapas me ajudam muito a ter uma visão macro de como uma obra artística é construída e espero que com você também. Te convido a assistir uma produção minha. Acesse o site da Estúdio Arte Movimento e da SPA Festivais ou as redes sociais. Segue a gente por lá e acompanhe todas as nossas etapas de criação. Até mais!